Bom dia, sétimo ano. Mais uma semana se iniciando e estamos dando início a mais uma aula. Hoje, que é segunda-feira, 16 de agosto de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nossa aula de hoje é uma continuação da aula passada. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 2 sobre Brasil, diversidade cultural e os afros brasileiros. Na nossa aula passada nós vimos um pouco sobre Brasil, país de muitos povos e culturas. Vimos também sobre os grupos formadores da população brasileira, inclusive os negros africanos. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco da continuidade sobre esses negros, vamos falar sobre a escravidão e também sobre os brasileiros nos censos do IBGE e fechando a aula sobre os afro-brasileiros no Brasil atual. Vamos lá para mais uma aula? A escravidão. Assim como os indígenas, os negros africanos introduzidos no Brasil e na América foram, em geral, submetidos a condições brutais de existência. Exemplo disso, nós temos aí a figura 25. Na figura 25, nós temos aí o calor de ferro castigando os negros que eram fugitivos. Não dá para vocês perceberem bem, mas na imagem eles estão com um colar de ferro que servia como castigo para aqueles negros que fugiam. Arrancados de suas comunidades, famílias e terras, atravessaram o Oceano Atlântico nos sujos porões dos navios negreiros como cargas ou mercadorias de venda e compra. Calcula-se que cerca de 10 milhões de negros africanos foram trazidos para a América entre 1502 e 1870, sem considerar os que morreram durante a viagem ou eram mortos durante a resistência ao seu aprisionamento. Desse total, estima-se que mais de 3,5 milhões desembarcaram no Brasil. Os brasileiros nos censos do IBGE. Para quem não sabe, o IBGE é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por meio dos censos realizados pelo IBGE, censos são as perguntas, a entrevista que esse instituto faz com as pessoas. Entre os aspectos, é possível conhecer a distribuição da população brasileira segundo a cor da pele. As pessoas, quando perguntadas pelos pesquisadores do IBGE que realizam o censo, são livres para declarar sua cor de pele entre 5 opções: branca, preta, parda, amarela e indígena. O resultado de uma dessas pesquisas, que no caso aconteceu no ano de 2015. Nós temos aí as cores representando cada uma da cor da pele segundo as pessoas. E essas 5 são as 5 opções que a gente deve declarar nessa pesquisa. Nós temos aí que 45,2% na cor laranja declararam ser branca e 45,1% da população pesquisada declararam ser parda na cor amarela. E na cor verde, 8,9% declararam ser negra e 0,8% na cor roxa declararam ser indígena e amarela. Esse tipo de informação continua sendo levantado em estudos estatísticos, não por uma posição racista ou preconceituosa por parte dos institutos de pesquisa, mas para avaliar a condição social das famílias e pessoas segundo a cor. Considerando que em nossas histórias as elites dirigentes, de modo geral, não tiveram a preocupação e ações voltadas para melhorar as condições vividas de grupos menos favorecidos socialmente, como indígenas e negros. Por isso, essas informações podem dar apoio às políticas públicas que fazem reduzir de maneira eficaz a desigualdades sociais no país. Os afros brasileiros no Brasil. Aí nós vamos falar sobre as comunidades remanescentes de quilombos. São comunidades formadas por descendentes de negros africanos escravizados que fugiram das fazendas de açúcar, de café, da atividade mineradora e de outros a partir do século XVII. Eles se autodenominam quilombolas, que são as pessoas que fugiam das fazendas dos seus patrões e moravam bem distante e formavam uma pequena, podemos dizer, uma pequena comunidade que eles chamavam de quilombos.
Essas comunidades persistiram e são encontradas em praticamente todos os estados brasileiros, que nós vamos já ver a figura 27. Durante muito tempo ficaram desconhecidas ou isoladas. Com a Constituição Brasileira de 1888, que concedeu aos quilombolas o direito à propriedade de terras e à manutenção de suas culturas. Essas comunidades ganharão mais visibilidade na sociedade brasileira. Agora aqui na figura 27 nós temos aqui o mapa do Brasil e aqui onde nós encontramos as comunidades quilombolas no ano de 2017. Aqui nós podemos identificar pelo tamanho desse círculo a quantidade de quilombos que nós podemos encontrar em cada território brasileiro. O maior de todo, com 743, que nós podemos encontrar no Maranhão, Bahia, onde tem a maior quantidade de quilombos. E assim o restante, com 300 quilombos. A média e a menor nós temos com 150 e a menor de todas com 40. Até 2002, havia sido identificadas 743 comunidades quilombolas no Brasil. Atualmente, graças às iniciativas do governo federal e das comunidades quilombolas em busca do autorreconhecimento, o número de comunidades identificadas supera 3.500. No entanto, por causa da demora no processo de reconhecimento oficial e titulação da maior parte delas, há ainda muitos conflitos entre quilombolas, fazendeiros e poceiros. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.